Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Boa tarde, internautas. Boa tarde a você que mais uma vez nos dá a honra de estar em seu computador, através do seu smartphone, conectado à TV Secom para mais um programa Fé ao Equilíbrio da Vida. Hoje, quinta-feira, 26 de abril do ano da graça 2018. Com a graça de Deus, com o poder de Deus e com a permissão do mesmo, aqui estamos para mais um programa todo aquele que um dia creu com o coração, confessou o Senhor Jesus Cristo com a sua boca, a Bíblia garante, esse é um filho de Deus e é nosso irmão em Cristo. Então nós somos cristãos e cremos que todos aqueles que creem em Cristo são nossos irmãos. A igreja da rua
Cíndio Figueiredo, do Conjunto José Feliciano, ela é credenciada ao CEAP? Sim, nós inclusive nos reunimos juntamente com os irmãos que estão congregados ali, né? E ali é um lugar aberto também para acolher todos os filhos de Deus, independentemente do credo religioso, da forma como pensa, porque esse evangelho, ele está acessível a todas as pessoas. E aí nós nos reunimos aqui em Sapé, como igreja em Sapé. O nome da igreja leva o nome da cidade. Por exemplo, João Pessoa, igreja João Pessoa. Mari, igreja em Mari, como o princípio da Bíblia, né? Por exemplo, lá em Apocalipse 2 e 3, fala de 7 igrejas, onde o nome dessas 7 igrejas correspondiam às cidades onde elas estavam situadas. Por exemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 cidades e Apocalipse mostra elas como sendo cada cidade correspondente a uma igreja. Da mesma forma hoje aqui em Sapé. Então, no caso, vocês da CEAP, né, da igreja Sapé, no caso, segue este mandamento, podemos dizer assim, este segmento de não ter título, e sim nome da cidade. Igualmente é em Apocalipse. Isso, nós seguimos esse princípio que é bíblico, né? Por exemplo, a primeira igreja instituída segundo a Bíblia foi a igreja em Jerusalém, foi a primeira igreja, né? E nós vimos ali que ela, igual às igrejas de Apocalipse, também não tinha um nome denominacional, ela tinha apenas o nome da cidade, que era a igreja em Jerusalém, e nós seguimos esse mesmo Surgiu a igreja princípio. Jerusalém, e daí então foram surgindo as igrejas pelo mundo todo, chegando Isso. até Sapé, Mari, na região Nordeste, a qual você coordena o CEAP desta região. Sim, com a graça de Deus, né? Essa visão, esse encargo que um dia ardeu no coração de um irmão que se entregou por libação, né? Veio da China na década de 60 para o Brasil. Ele trouxe essa visão para nós, é o irmão Dong Yulan. Podemos chamar também de congregação ou só igreja? Igreja, congregação, Sapé. Não, só igreja Sapé. Nós achamos melhor igreja em Sapé. Em Sapé. Por quê? Porque nós vemos que a igreja em Sapé não se resume apenas a nós que nos reunimos como igreja em Sapé. Nós trilhamos o caminho assim, de que todos os filhos de Deus que residem em Sapé, que têm a vida de Deus, independentemente se ele é da Batista, se ele é da Assembleia, ou até mesmo os católicos que creem em Cristo, todos que têm a vida de Deus fazem parte da igreja nessa cidade. Eu creio que todo ser humano, todo cristão, quando procura uma denominação religiosa, ele vai pela fé, né? Ele vai por crer em Deus. Às vezes é decepcionado naquela congregação que procurou, naquele templo, naquela igreja, então às vezes fica até vagando, não é? Sim. Fica vagando porque ele não encontrou aquele Deus que buscava, que procurava. Agora, Sim. porque às vezes também muitos cristãos procuram Deus para uma cura, para um bem material, e esquece de buscar esses Deus para ter um bem espiritual, Sim. o principal bem que o ser humano é para ser habitado dentro dele, não é, Ismael? É verdade. Como a palavra fala, o apóstolo Paulo fala aos romanos que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu como também do grego. Então, como o poder de Deus se manifesta através do evangelho? Segundo o que nós mais ouvimos pregar ultimamente, é um evangelho de prosperidade, de curas, e realmente Deus tem esse poder de fazer um cristão prosperar, de fazer um cristão ser curado, ser liberto de algum vício, alguma coisa. Mas nós cremos que o verdadeiro poder do evangelho, ele se manifesta a partir do momento que a vida de Deus entra para dentro dele, e ali ocorre uma transformação de dentro para fora. A religião formata a pessoa exteriormente e diz que se ela for regida daquela forma, a vida dela vai ser diferente. Mas na verdade, às vezes a pessoa exteriormente aparenta ser uma coisa, mas o interior dela é vazio, ela não é preenchida totalmente,
E aí cabe uma pergunta: o Evangelho realmente me alcançou e transformou a minha vida? Ou simplesmente eu digo que sou evangélico, que eu criei no Evangelho, mas me formatei exteriormente, mas interiormente sou vazio como um saco sem fundo, né? Eu costumo dar até o exemplo da luva, né? Quando você olha para a mão e olha para a luva, são iguais. Mas a luva sem a mão do homem não tem sentido e nem serventia. Mas a partir do momento que a mão entra para dentro da luva, isso mostra o quê? Que aquele objeto luva foi feito para uma finalidade: conter a mão do homem. Da mesma forma, o homem foi criado por Deus para conter Deus, para expressar Deus. E quando Deus entra, de fato, para dentro da pessoa, através da fé do Evangelho, a vida dessa pessoa é transformada não apenas exteriormente, mas de dentro para fora. E essa transformação que devemos buscar sempre, né? Sim. Porque às vezes nós temos tantos problemas na vida, né? Antes da gente procurar se converter, porque a conversão não vem título de igreja, né? Sim. A conversão sai do coração. É verdade. A conversão sai da cabeça e do coração, que junta-se ao outro. Sim. Mente e coração. Se a mente pensa, o coração pulsa. Verdade. Né? O coração pulsa de acordo com o teu pensamento. Verdade. Né? O coração, ele faz com que tenha uma reação. Sim. Uma reação psicológica que vem da sua mente. Sim. Né? Mas a gente esquece desse Deus quando muitas vezes estamos num bem bom. Sim. Né? O bem bom afasta de Deus o pecado. É bem bom. Sim. É por isso que nos afasta de Deus. E você, como missionário, o seu conceito de igreja, missionário Ismael, por favor. O meu conceito de igreja, como eu havia falado no começo, nós não cremos que a igreja seja um prédio, nem tampouco uma instituição religiosa ou uma organização religiosa, porque o Senhor Jesus disse com as próprias palavras dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não deu e nem deixou a religião como indicativo de melhoria e mudança de vida de ninguém, mas ele se apresentou como caminho, verdade e vida, e é esse caminho que nós devemos seguir. Então, o meu conceito de igreja é seguir a Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, porque quando nós seguimos outro caminho que não é Jesus, nós estamos nos enganando
no meu nascimento, porque os 10 partos da minha mãe, os 10 primeiros foram todos partos normais. O meu foi o único que foi cesárea. E minha mãe teve um sonho quando ela estava grávida de mim. E aí diz que ela sonhou que vinha uma junta médica em volta dela e tirava a criança. E a criança, como se tivesse muito passado da hora de nascer, assim, meio que deformada. Vou dar um abraço aqui e agradecer, né, a Luciana Barbosa. Obrigado pelo esclarecimento sobre Igreja Missionário. Boa tarde, seu Badu, parabéns pelo programa. Sou de Curiaúva, Paraná. Amém. Olha aí, Curiaúva, Paraná, nos vendo aí no momento. Jocélio Rosendo, boa tarde, meus amigos, parabéns pelo programa. Tamanho sucesso aqui no Rio. Amém. Tá bem, no Rio de Janeiro, olha aí. Curiaúva, Rio de Janeiro. E você que está nos vendo aí, pode mandar o seu recado. Nós estamos aqui para isso mesmo, viu? É você mandando o seu recado e a gente retribuindo e agradecendo, né, a sua audiência. São vocês que fazem a audiência dos programas. São vocês quem faz com que o programa possa ter um alto alcance, né? Compartilha aí, liga para os teus amigos, diz aí que o programa Fé, o Equilíbrio da Vida hoje está conversando com o missionário Israel, coordenador do CEAP Região Nordeste, esclarecendo para você, trazendo informações, o que é ser missionário, o porquê de ser missionário, qual a função de um missionário, qual a caminhada do missionário, né? Tudo isso estamos trazendo aqui com ele. Aí eu pergunto ao missionário Israel, Sim. Como é ser um missionário? O que precisa para ser missionário? O que é ser um missionário? Primeiro, é ser alguém que renuncia à sua própria vontade para fazer com que Deus opere a vontade dele através dele. Então, o missionário é um canal de bênção para a vida das pessoas. É interessante falar isso, porque nós seguimos o exemplo de Cristo, assim como Paulo seguia e dizia que era para nós sermos imitadores dele como ele era de Cristo. Então, hoje, muitas pessoas nos imitam, não a nossa personalidade, a nossa pessoa, mas o Cristo que expressamos e manifestamos para elas. Então isso é ser um missionário. E a forma de ser um missionário, primeiro, ouvir o chamado do Senhor. Se você que está me ouvindo é alguém que Deus está falando há muito tempo para você renunciar à sua vontade, para que Deus faça a dele na sua vida, e você possa cooperar com o propósito de Deus de alcançar muitas pessoas que estão no mundo sem esperança, desiludidas, vazias,
Deus está te chamando, obedeça o chamamento de Deus. Jesus Cristo, Israel, na sua concepção, foi o primeiro missionário do universo? Eu creio que na era neotestamentária ele foi o primeiro missionário, sim, porque na verdade a palavra missionário, que também pode ser apóstolo, apóstolo significa enviado, ou aquele que foi enviado. E o primeiro a ser enviado para cumprir com a vontade do Pai em plenitude foi o Senhor Jesus. Em Gênesis, quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus fechou o acesso que dava para a árvore da vida, porque Deus sabia que se o homem voltasse e comesse da árvore da vida, uma vez que ele já tinha ingerido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria eternamente pecador, porque aquela árvore da vida era o próprio Deus como vida para o homem. E aí Deus colocou ali um querubim com uma espada revolvida de fogo flamejante. O que representa isso? O que representa isso? Que agora, para que o homem pudesse ter acesso a Deus novamente, ele precisava cumprir com 3 requisitos. O querubim ali representava a glória de Deus, a espada representava a justiça de Deus, e o fogo que revolvia aquela espada, a santidade de Deus. Então esses 3 requisitos eram necessários: glória, justiça e santidade. E o único homem que conseguiu satisfazer a Deus em plenitude, após a queda do homem, que não falhou, que não pecou, inclusive a palavra fala que ele veio na semelhança da carne pecaminosa, mas sem pecado. E ele foi o único que agradou a Deus, por isso que ele pôde, como enviado de Deus, cumprir com o plano de Deus de resgatar o homem da sua condição vil de pecador para se tornar também um filho de Deus. Então, Jesus, que era o primogênito de Deus, agora já não é mais o primogênito, e sim o unigênito, deixou de ser unigênito para passar a ser o primogênito, entre muitos irmãos. Olha, vamos abraçar aqui a professora Verônica Constantino. Boa tarde a todos vocês que estão conosco, e também a Jéssica Souza, na cidade de Pilar. A todos vocês da cidade de Pilar, obrigado também pela sua audiência. Jéssica, a você e a todos os seus conterrâneos. Que Deus abençoe a cidade de Pilar. Amém. Eu quero fazer aqui mais uma pergunta, que não está no roteiro, pergunta pessoal. A igreja, qual o conceito da política na igreja? Na verdade, política e igreja não combinam. Não se comunica essas duas coisas. Por quê? Porque a política é regida por um sistema que gira em torno de interesses próprios, quando na verdade o maior interesse de Deus é resgatar o homem de volta para ele, independentemente da condição. Então, esse foi o maior ato de amor de Deus, de se entregar pelas pessoas de forma incondicional, independentemente da classe social, independentemente das suas condições em termos intelectuais e tudo mais. O Senhor, ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente, é como fala João 3,16, é um versículo muito conhecido e é real. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? É um amor que João não encontrou palavras para descrever. É um amor de tal maneira. Então, a igreja e política não podem estar associadas, porque uma vez que se mistura política com a igreja, perde-se a essência do que é igreja. Igreja é algo santo, sem mistura. Quando a política entra, aí tudo acaba indo para outra direção, que não é o propósito de Deus. A gente tem conhecimento que pastor tem salário, padre tem salário, e o missionário a instituição, algumas igrejas
que amam essa obra, eles ofertam para ajudar a manter a obra, né? Para nós termos a provisão do alimento, para nós termos meios para poder se locomover, mas não em forma de salário. Nós chamamos isso de ajuda de custo, porque salário é quando você recebe um valor X e você tem ali uma carteira assinada. Nós não, nós vivemos pela fé. Nós saímos obedecendo à voz do Senhor, e aí o Senhor vai dando direção, usa pessoas para abençoar a obra. O SEAP não pode ser tratado como comunidade, né? Ou é como funciona do mesmo sistema de comunidades? Porque as comunidades vivem de providências, né? E você, como missionário lá do SEAP, também vive de providência? Então, o SEAP, é como eu falei, né? Tem igrejas, por exemplo, o SEAP Nordeste aqui, que é o que a gente está... É uma junção de igrejas, né? São igrejas dos 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Inclusive, nós temos hoje em formação missionários dos 3 estados. Então, essas igrejas que enviam, e até mesmo aquelas que não enviam, mas amam essa obra porque sabem que é um trabalho sério, nós nos comprometemos com a causa do Evangelho com seriedade, levamos muito a sério, eles ofertam para manter essa obra, né? Essas igrejas ofertam para manter essa obra. Você está assistindo o programa Fé, o Equilíbrio da Vida, pela TV Secom Sapé, o órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Sapé, hoje conversando com o missionário Israel, falando sobre a vida missionária, sobre o que é ser missionário, o porquê ser missionário, né? Trazendo assim muitas informações. Às vezes você está hoje nos vendo, ou vai ver, né, pelos compartilhamentos dos seus amigos, esse programa, e você pode até se inspirar no nosso irmão Israel. E quem sabe, no amanhã você também tem uma formação, porque é preciso de uma formação, né, para chegar a ser um missionário. O nosso irmão Lindomar está aqui, né, também está em formação, para em breve ser, consagrado, ungido, como é que é o sistema da igreja para os missionários? Na verdade, assim, a consagração se dá desde o início, que a pessoa se entrega para o Senhor, ele recebeu a unção, né? Agora, assim, não tem nenhuma ordenação como nas congregações, tipo, ordenar pastor, ordenar a diácono, embora nós temos todas essas funções. Concluído a formação, concluído a formação, apto a ser missionário. Apto a ser missionário, ser enviado. Muito bem. Inclusive, só um complemento da nossa manutenção, que eu esqueci de falar. Um dos fatores também que nos ajuda a manter a nosso projeto são os livros. Nós trabalhamos com livros espirituais, voltados para as famílias, para os casais, para os pais, para os jovens, para as crianças, livros de conteúdo mais profundo da Bíblia, né, para estudo. Esses livros são vendidos? Esses livros são vendidos. Aqui em Sapé, onde se encontram esses livros? Esses livros se encontram, você pode ou esperar a visita de um desses missionários que eles passam periodicamente pelos comércios, pelas casas, isso, pregando o Evangelho e apresentando os livros. Ou vocês podem procurar o próprio local de reuniões da igreja em Sapé, nesse endereço que o senhor falou, ou pode se dirigir até o SEAP, que é o nosso centro de aperfeiçoamento, até mesmo para conhecer o nosso ambiente, o ambiente... O acesso para chegar até o SEAP, é fácil o acesso? É muito fácil. É no sítio Rocha 3, aqui zona rural, como quem está indo para Mari, tem o Bar da Jaqueira, que é bem conhecido, entra naquela estradinha de terra do Bar da Jaqueira. Tem placas de sinalização? Tem uma plaquinha meia tímida, mas tem, de sinalização para chegar até o SEAP, escrito SEAP Nordeste, e bem na entrada tem uma placa de boas-vindas, né? Outros grupos religiosos podem fazer a formação lá no SEAP? Pode ter noites, né, de, vamos dizer assim, noites de adoração, noites de louvores,
tal, e palestras? Pode sim. Inclusive, a comunidade Menino Jesus já realizou eventos lá. Nós alugamos para eles, né? A Igreja Batista também fez um evento recentemente lá. Teve muitos jovens, muitos irmãos da Igreja Batista. E eles, vira mexe, tem igrejas que vão... Capacidade para quantas pessoas? Atualmente, nós temos capacidade de hospedar 100 pessoas, né, para pernoite, né, se for precisar de pernoitar. Nós temos um auditório com capacidade para 300 pessoas. Nós temos campo de futebol, temos quadra de vôlei. Nós temos um refeitório, uma cozinha industrial. Nós temos uma sala de aula, temos um ambiente da secretaria, banheiro amplo para poder atender as demandas de evento. E sem contar que o SEAP é um lugar aprazível, né? Muito bonito, bem organizado. Tem um instituto, né, missionário, que tem aqui, né, pelo roteiro das perguntas aqui. Gostaria que você falasse sobre o Instituto Vida para Todos. Que instituto é esse? Isso. Nós vivemos em função desse projeto, que é um projeto chamado Vida para Todos. Na verdade, o projeto Vida para Todos, ele tem várias vertentes, que inclui o SEAP. Mas o SEAP não é o único órgão dentro dessa instituição, que é o Instituto Vida para Todos. Então, o projeto Vida para Todos visa alcançar todos
E eu já era missionário quando era solteiro, né, desde 2005. E eu cuidava de uma região de 8 cidades no interior de São Paulo. Quando eu me casei, estava tudo certo para mim ir morar nessa região que eu cuidava lá. E a minha esposa já tinha aceitado tudo, mas simplesmente todas as portas se fecharam para nós. Não achava casa para alugar. Quando a gente foi comprar as passagens, todo o cartão que passava não dava certo, tudo dava errado. E a gente começou a indagar: Senhor, o que está acontecendo? A gente casou para fazer a tua vontade e nada dá certo, está tudo dando errado. Aí veio um irmão que era vendedor de tecidos e falou assim: você já perguntou para Deus se realmente é da vontade dele que você vá para lá? Porque ele já falou comigo e já me mostrou até a cidade que você vai, mas Deus precisa falar com você também. E aí o Senhor falou com a gente, comigo e com a minha esposa, e aí a gente passou 2 anos e meio no Ceará. Moramos 1 ano e 6 meses numa cidade chamada Tianguá, divisa Ceará com Piauí. Depois fomos para Fortaleza, de Fortaleza fomos para Itapipoca, e de Itapipoca eu fui para Ibiúna, interior do estado de São Paulo. Fiquei bem pouquinho tempo, aí voltei para Guarulhos, ficamos mais 2 anos e meio lá em São Paulo, e até que um dia eu recebi uma proposta para ser gerente de um bucafé que nunca deu certo em Recife. E aí a gente migrou para Recife para cuidar desse bucafé que nunca deu certo. Eu sei que de lá para cá a gente ficou 4 anos, 2 meses e 15 dias em Recife. E aí quando foi em janeiro do estacionou em Sapé. Janeiro do ano passado, aí os irmãos que estão à nossa frente tinham uma necessidade aqui. Antes de mim tinha um irmão, coordenador, que era o Chico Zé. Eu não sei se ele já deu até entrevista aqui. Chico Zé, conversei com ele aqui já. Então, Chico Zé é meu parceirão, né? Irmão muito abençoado por Deus. Uma pessoa muito autêntica. Isso. E eu vim para, na verdade eu não vim para substituir ele. Na verdade eu vim para cooperar com ele. Olha como é as coisas de Deus. É verdade. No fim das coisas, tudo mudou de figura. Ele agora está cuidando de uma região em Campina Grande, aquela região de Campina Grande, sertão da Paraíba, e cuida aqui do Brejo também, algumas igrejas aqui do Brejo. E eu assumi a coordenação do CEAP no lugar dele agora em janeiro desse ano. Então eu sou o mais novo coordenador do CEAP. Mandar um abraço para o Chico Zé, né, onde ele estiver, que receba aí o nosso abraço e que Deus abençoe você, onde você estiver. A jangada vai para onde o vento leva, né? Exatamente. E os missionários vão para onde o Espírito Santo envia. Não é isso? Pois é. A gente tem que aprender a conviver e aceitar a vontade do Espírito Santo em nossa vida, né? É igual aquele versículo que diz: o vento sopra onde quer. É verdade. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é guiado pelo Espírito. Pelo Espírito. Então nós dizemos o quê? E cremos nisso, que somos guiados pelo Espírito de Deus, né? Como podemos entrar em contato com o Instituto aqui em nossa cidade? O meio mais prático pode ser pelo meu telefone pessoal, né? Que é o DDD 83 9 na frente, 9179-0256. É meu WhatsApp também, 9179-0256. E se quiser mais esclarecimento, se quiser até mesmo uma visita, você que está aí nos ouvindo, aqui em Sapé, está precisando de uma palavra de esperança, está precisando de uma oração, está precisando de um cuidado, nós podemos ir até você e levar esse suprimento da palavra de Deus. Então você pode entrar em contato comigo ou através desses missionários que estão sempre andando pela cidade. Inclusive são bem conhecidos já, porque o CEAP já está bem conhecido, graças a Deus, aqui em Sapé. Em Pilar também, teve uma pessoa aí de Pilar, né, que mandou um alô. Nós estamos começando um trabalho em Pilar também,
estávamos dando lá um estudo bíblico. E se a pessoa que mandou, se quiser abrir a casa dela para a gente dar um estudo bíblico lá também, nós podemos ir até lá. O objetivo não é levar religião. Nós nunca levamos religião para as pessoas, mas nós levamos o quê? Jesus como caminho, a verdade e a vida. Alcimar Santana está nos vendo nesse momento, e também o Douglas Silva. Ele tem um programa aqui na TV Secom, é a todo vapor. Douglas Silva está na casa da sogra. Estamos ligados no seu programa Feitosa. Obrigado, Douglas Silva. Um abraço para você e para a sua sogra, e que continue ligado. Hoje o programa Fé o Equilíbrio da Vida, conversando com ele, o missionário Israel, coordenador do CEAP região Nordeste, podemos dizer assim, né? Região Nordeste 1, 2 ou 3, como é que é? Não, é porque aqui no Nordeste, na verdade, nós temos o CEAP aqui, que é em Sapé, que abrange Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Temos também um CEAP no Ceará, que é em Fortaleza. E eu creio que são esses dois CEAPs que abrangem toda a região Nordeste, né? Aí tem no Norte, tem no Sul do país, tem no Sudeste, tem todo o Brasil, América do Sul e toda a Terra. Nós temos inclusive CEAP hoje na África, nós temos CEAP na Europa, nós temos CEAP na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, e temos também no Oriente, que é em Jeju, na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Você falou que seu pai era um pastor, é isso? Isso. Sua mãe é missionária também ou não? Agora seu pai, sua mãe, seus irmãos, quais são a religião deles? Tanto meu pai como minha mãe, eles já dormiram no Senhor, né? Minha mãe quando eu tinha 8 anos e meu pai agora mais recente, né? Meu pai era pastor e a minha mãe sempre auxiliou ele, né? Pode-se dizer que ela era uma missionária que ia para junto daqueles que estavam perto. Missionária por necessidade, né? É, isso. Porque tinha que estar ao lado, né, do esposo, não é isso? Então, estava na missão. Estava na missão, fazendo a vontade de Deus, né? E os seus irmãos, qual é a religião deles? Tem alguém da igreja também? Nós somos em 3 que reúne nesse mesmo ministério, né? Eu, o Davi, que é lá de Guarulhos, e a Lídia também, que é de Guarulhos. Estão lá ou estão lá? Eu sou o único que está fora. O único que herdou, que deu não, desertou, né? O único que desertou pelo mundo. O único que deixou tudo para trás. Para seguir inclusive, o Espírito Santo, né? O envio do Espírito Santo. Inclusive assim, a partida do meu pai, eu não estava lá, né? Em Guarulhos, quando ele partiu. Eu ia ver ele na sexta-feira. E ele faleceu na terça da semana que eu ia ver ele. E já tudo combinado que ele ia me pegar no aeroporto e tudo. E o Senhor o chamou, né? Mas assim, tanto ele, eu tenho certeza que ele era feliz com a minha decisão.
não me escolheria. E eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo, talvez não se escolheria para ser filho de Deus. Mas Deus não olhou para nada disso. Ele simplesmente teve uma atitude. Qual a atitude? Ele renunciou ao trono, ele renunciou à glória, ele se esvaziou de toda a sua glória, ele assumiu a forma de um servo. Ele se humilhou ao máximo. Mas a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo para essas pessoas que vestem uma farda para poder defender
agradecer, porque eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou você na minha vida, porque eu estava decidido a me suicidar. Eu ia me suicidar, ia tirar a minha vida, mas Deus, no momento certo, colocou você na minha vida, e por causa dessa atitude eu resolvi entregar minha vida para o Senhor. E minha vida, eu quero uma vida nova para mim, uma vida diferente. Então, isso me impactou muito, me impactou bastante, por saber que todo o nosso trabalho, quando ele é feito no Senhor, de coração, ele não é em vão. Não é em vão. Vale a pena se entregar, né? Você sofre, passa por situações, mas Deus sempre vem mostrar para você que você está caminhando na direção certa. Antes de buscar o suicídio, antes de buscar tirar a tua própria vida, busca aquele que te deu a vida. Exatamente. Busca primeiro Deus, que Ele tem uma resposta para tudo isso, Ele tem a solução. Exatamente. Não é? A pessoa, quando, na minha concepção, a pessoa quando pratica o suicídio é porque ele não tem Deus. Falta Deus consigo. Né? Ele fica martelando, né, psicologicamente, pensando em outras coisas, e deixa de conversar com Deus. Sim. Deixa de entrar em diálogo com Deus. Aí então, quando a gente se afasta de Deus, porque o que vem para nós são essas coisas. Missionários, 6 horas, olha aí, rapidinho, né? Chegamos ao final, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Fé, o Equilíbrio da Vida. Agradecer aos internautas que mais uma vez nos deram a honra da audiência, Paraná, Pernambuco, aqui na Paraíba, muitas cidades, Rio de Janeiro, né? A gente agradece e, sem sombra de dúvidas, agradecer a você, né, que disponibilizou do seu tempo, veio com os missionários em formação para também estar aqui conosco. É uma pena que a Câmara não tem uma câmera aqui suficiente para a gente mostrar os nossos irmãos. O seu coração para ele entrar, pode ter certeza de uma coisa: sua vida nunca mais será a mesma. E tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, no nome daquele que pode e faz todas as coisas, você vai perceber que há uma vida que vence a morte, que vence o pecado, que vence a sua própria vontade, para que a vontade do Pai, para que a vontade de Deus seja feita através de nós. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, de uma forma muito sincera e singela. Pois é, a gente agradece, né? E dizer que com trabalhos técnicos do Leandro Silva,
produção do Ângelo Ramalho, coprodução Ana Almeida e direção geral do secretário Romero Bonilha, estamos chegando ao final de mais um programa Fé, o Equilíbrio da Vida. Dizendo sempre a você, aquele que tem fé busca o equilíbrio para a vida. E aquele que quer buscar o equilíbrio para a vida é preciso ter fé. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um convidado e mais um tema para todos vocês que sempre nos honra com a audiência todas as quintas-feiras. TV Secom, até quinta.